Buenas pessoal, vamos continuar os estudos em concreto armado. Para isso devemos entender como ele se comporta e quais são as suas principais características. Primeiramente vamos observar as vantagens do concreto armado. O concreto armado ele tem uma boa resistência à maioria das solicitações. Ele também permite com que as estruturas sejam monolíticas. Ele pode ser executado tanto em formas quanto de maneira pré-moldada. A mão de obra consegue executar ele de forma muito fácil. Ele é econômico se compararmos com o aço. Tem uma boa resistência ao fogo e é um material durável. Contudo, ele tem algumas desvantagens. As suas grandes dimensões gerando um elevado peso próprio. As estruturas apresentam grandes geometrias. Ele necessita de formas para ser executado e é um bom condutor de calor e de som. Em alguns casos, isso pode ser muito prejudicial. Para obtermos um ótimo desempenho no estado endurecido, deve-se ter um cuidado quando o concreto está no estado fresco. Deve-se cuidar para que ele tenha uma boa consistência, ele tenha uma boa trabalhabilidade, consiga se adensar de uma forma correta, ele tem que ter uma boa homogeneidade, não pode ocorrer segregação. Também deve-se ter cuidados com o início do endurecimento, que é quando está ocorrendo as primeiras reações do cimento. Também, após o início do endurecimento, deve-se ter cuidado com a cura. A cura deve ser adequada para cada tipo de elemento estrutural. Já no estado endurecido, uma das grandes características do concreto é a sua boa capacidade à compressão. Essa resistência é obtida através da análise de corpos de prova, onde se molda vários corpos de prova, faz-se uma média das resistências e estima-se o desvio padrão. A partir disso, posteriormente, tem-se a resistência característica do concreto à compressão. Contudo, essa resistência não é utilizada para cálculo, pois deve-se utilizar um coeficiente de segurança no valor de 1,4 para minorar essa resistência. Desta forma, tem-se o FCD, que nada mais é do que a resistência característica do concreto à compressão dividido por 1,4. Conforme já foi dito anteriormente, a resistência à tração do concreto não é igual à sua resistência à compressão. Desta forma, ele tem uma grande variabilidade. Pode-se calcular a resistência à tração média do concreto através de sua resistência à compressão, através da equação FCTM é igual a 30% do FCK elevado na 2/3. O FCTM é uma resistência à tração média do concreto. A gente também pode calcular limites superiores e inferiores para essa resistência à tração, aumentando em 30% a sua resistência através da equação FCTK superior igual a 1,3 vezes a resistência à tração média e também através da equação 0,7 vezes o FCTM, que é o FCTK inferior. E por último, para dimensionamento para cálculo, utiliza-se a resistência à tração de projeto do concreto. E essa resistência é calculada a partir do FCTK inferior dividido por 1,4. Um detalhe muito importante, em cada caso de dimensionamento, vocês usam uma resistência diferente. E como vimos anteriormente, o concreto tem a sua grande variabilidade. Nós temos um valor superior, um valor médio e um valor inferior. Se utilizarmos o FCK muito corriqueiro em obras, que é o de 25 MPa, a média é em torno de 2,56 MPa, 3,33 superior e 1,79 inferior. Isso quer dizer que os valores da resistência à tração giram em torno de 10% da resistência à compressão do concreto. Buenas pessoal, falando um pouquinho mais de resistência à compressão do concreto, nós temos os valores em megapascal, que dividido por 1,4 dá o valor de 17,86 megapascal. Só que nós vamos trabalhar em kN por centímetro quadrado para tornar mais fácil a questão dos cálculos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tirar o mega. E mega é 10 elevado na 6. Então, sobrou 17,86, 10 na 6 Pascal. E o que é Pascal? Pascal é Newton por metro quadrado. Então, nós trocamos o Pascal por Newton por metro quadrado. Então, ficou 17,86 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Depois, nós vamos colocar um K. E K é a mesma coisa que 10 elevado na 3. Então, nós pegamos o 10 na 6 e reduzimos do 10 na 3. Mesma base, reduz os expoentes. Então, sobrou 17,86 vezes 10 na 3
kN por metro quadrado. 1 metro são 100 centímetros. 1 metro quadrado é 100 vezes 100, 10 na 4 centímetros. Então, cortando essas duas unidades, no final sobrou 1,786 kN a cada centímetro quadrado. Ou podemos simplificar que, para transformar de megapascal para kN por centímetro quadrado, é só dividir por 10, que é o que foi feito aqui na resistência à tração de projeto do concreto. Nós chegamos num valor médio de 2,56, utilizando o FCTK inferior, que é 1,79, e dividido pelo coeficiente de segurança, que é 1,4, chegamos no valor de 1,28 megapascal, ou 0,128 kN a cada centímetro quadrado. Uma outra propriedade muito importante do concreto é seu módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade do concreto não obedece à lei de Hooke. Isso ocorre porque, quando é acrescentado carregamento, ele acaba se microfissurando e, devido a isso, ocorre perda de rigidez, diferentemente do que ocorre no aço. Devido a essa perda de rigidez, primeiramente se calcula o módulo de elasticidade inicial do concreto, ou o ECI, que é igual ao alfa-E vezes 5.600 vezes o FCK elevado na 1/2. Essa equação só funciona de concretos de 20 a 50 megapascal. Algo muito importante salientar é que a rigidez do concreto depende diretamente do agregado graúdo que está sendo utilizado. Então, por exemplo, se vocês utilizarem o basalto e diabásio, o alfa-E é igual a 1,2. Se vocês utilizarem granito e gneiss, o alfa-E é em torno de 1, calcário 0,9 e arenito 0,7. Com o aumento do carregamento, as fissuras vão se unindo e desta forma o concreto vai perdendo rigidez. Para as verificações do estado limite de serviço, utiliza-se então o módulo de elasticidade secante, que é o quê? É o módulo de elasticidade inicial ajustado por um coeficiente de segurança. Esse coeficiente de segurança chama-se alfa-I, que é igual a 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. Como o concreto armado é uma combinação entre concreto e aço, é relevante falar um pouco das propriedades do aço. FYK é a resistência característica à tração. É utilizado para dimensionamento a resistência de escoamento do aço, ou FYD. O FYD nada mais é do que o FYK dividido pelo γC. Algo muito importante se salientar aqui é que o coeficiente de ponderação do aço é em torno de 1,15. O CA50, que é o aço mais utilizado dentro da construção civil, ele tem uma resistência característica de 500 megapascal e um FYD em torno de 434,78. Já o aço CA60 tem uma resistência característica em torno de 600 megapascal e como resistência de projeto 521,73. Nesse próximo slide podemos observar cada um dos aços, o CA25, o CA50 e o CA60. Lembrando que o CA25 está em desuso no mercado. Aqui temos o diagrama tensão e deformação dos aços utilizados na construção civil. O módulo de elasticidade do aço ou a sua rigidez é em torno de 210.000 megapascal. Como ele é um material dúctil, ele obedece à lei de Hooke. Buenas, pessoal! Por hoje foi isso. Um grande abraço!